bem-vindos ao nosso canal, muito bem-vindos todos vocês. Hoje vamos continuar a leitura do nosso livro, mesmo de sempre, Um Dia para o que Não Muda Nunca. A nossa história de hoje é para ser difícil mesmo. Tudo que vale a pena buscar vem com certo sofrimento. O segredo é ignorar a dor. Deixe-me partilhar algumas ideias sobre o fascínio e o perigo dos atalhos. Poucas histórias farão você se contorcer como esta. Em 1846, 87 pessoas lideradas pela família Donner partiram de Springfield, Illinois, rumo à Califórnia. Um lugar aparentemente a um mundo de distância, mas que guardava promessa de riquezas e um novo começo. A jornada era no mínimo penosa e arriscada. Além de levar vários meses, havia ameaça constante de ataques indígenas, doenças e intempéries. Na metade da viagem, os Donner, exaustos, após meses na trilha, deram ouvidos à sugestão de um explorador de Ohio chamado Lansford Hastings, que os convenceu de que eles poderiam abreviar a viagem em 3 ou 4 dias, atravessando a região do atual estado de Utah, contornando a ilha tradicional e bem conhecida que corta o que é agora o sul de Idaho. Hastings estava errado em quase todos os aspectos. O atalho era muito mais longo e árduo do que a rota tradicional, levando-os a cruzar o deserto do Grande Lago Salgado sob o calor escaldante do meio do verão. O grupo quase ficou sem água, perdeu a maior parte dos bois e, mais grave, acrescentou um mês à viagem. O atraso não poderia ter sido mais catastrófico. Agora eles teriam de atravessar as montanhas de Sierra Nevada, perto do lago Tahoe, em pleno inverno, e não mais no fim do outono, como inicialmente planejado. O inverno de 1847 se revelou um dos mais brutais jamais registrados, e os Donner precisavam transpor montes de neve com mais de 5 metros de altura, o que se revelou impossível para o comboio, em que mais da metade das 81 pessoas restantes tinha menos de 18 anos. Assim, o grupo montou acampamento e aguardou pelo fim do inverno da melhor forma que pôde. Mas não tardaram a ser acometidos pela fome e a começar a morrer como moscas. Foi então que os sobreviventes recorreram ao que os inscreveu nos livros da história: o canibalismo. A carne dos mortos era cortada e cuidadosamente rotulada a fim de impedir que alguém comesse um membro da própria família. Georgia Donner, com 4 anos na época, recordou mais tarde como se alimentou com estranhos pedaços de carne. Papai estava chorando e ficou o tempo todo sem olhar para a gente. Não tinha outra coisa. Tudo isso, vale lembrar, porque haviam sido tentados a tomar um atalho. Há uma cena em Lawrence da Arábia em que Lawrence apaga um fósforo com os dedos sem nem piscar. Outro homem o vê fazer isso e grita de dor ao tentar imitá-lo. Ai, qual é o truque? Ele pergunta. O truque é não se importar com a dor, respondeu Lawrence. Essa é uma das habilidades mais valiosas que há na vida. Suportar a dor quando necessário, em vez de presumir que há alguma artimanha ou atalho para contorná-lo. Em um lugar onde trabalhei, tive um colega que contratou um consultor de mídias sociais. Em 3 horas de reunião, o consultor nos orientou sobre hashtags, a melhor hora do dia para postar no Twitter, como um tweet aumentava o engajamento e uma série de outras artimanhas. Era um cara legal, mas em nenhum momento ele mencionou o truque mais efetivo de todos: escrever coisas interessantes que as pessoas queriam ler. É porque não existe artimanha para escrever coisas interessantes. É difícil, demanda tempo e criatividade. Não dá para fabricar. Funciona com uma taxa de sucesso de quase 100%. Mas, para as mídias sociais, equivale a um treino pesado. O mesmo vale para dietas, finanças, marketing. Todo mundo quer um atalho. As pessoas sempre foram assim.
mas desconfio que tem piorado à medida em que a tecnologia impõe um parâmetro maior para a rapidez nos resultados. Macetes são atraentes porque parecem um caminho para recompensas sem esforço, mas no mundo real raramente existem. Charlie Munger observou: o modo mais seguro de tentar obter o que desejamos é tentar fazer por merecê-lo. É uma ideia simples, uma regra de ouro. Queremos entregar ao mundo o que compraríamos se estivéssemos na outra ponta. Em 1990, David Letterman perguntou a seu amigo Jerry Seinfeld como seu novo sitcom estava se saindo. Jerry comentou sobre um problema frustrante: a NBC providenciar equipes de redatores de comédia para o programa e, a seu ver, o material não era grande coisa. Não seria assim mais estranho se fosse bom? Questionou David. Como assim? Disse Jerry. Não seria esquisito se eles conseguissem produzir pilhas de material hilariante todo dia? Seinfeld riu e comentou: é para ser difícil mesmo. Claro que é. Jerry Seinfeld, Michael Jordan ou Serena Williams são tão famosos porque são únicos. O que eles realizaram é incomensuravelmente difícil e é isso que admiramos. A Harvard Business Review comentou certa vez que Jerry Seinfeld decidiu encerrar a série em parte devido a um esgotamento profissional. A revista perguntou se ele e seu co-criador Larry David poderiam ter evitado a exaustão e seguido com o programa se tivessem recorrido a uma empresa como a McKinsey para criar um processo de escrita mais eficiente. Seinfeld respondeu. Seinfeld perguntou se a McKinsey é engraçada. Não, disse a revista. Então não preciso deles, retrucou. Se você é eficiente, está fazendo as coisas do jeito errado. O jeito certo é o jeito difícil. A série foi um sucesso porque supervisionei cada palavra, cada fala, cada tomada, cada edição, cada escolha do elenco. Se você é eficiente, está fazendo as coisas do jeito errado. Isso é tão contra-intuitivo, mas acho que exemplifica perfeitamente o perigo dos atalhos. Parte disso é simplesmente entender os custos do sucesso. Jeff Bezos comentou certa vez sobre a realidade de amar o que faz. Se você atinge um ponto no trabalho em que aprecia metade dele, já é incrível. Pouquíssimas pessoas conseguem até mesmo isso. Porque a verdade é que tudo vem com um custo operacional. A realidade é essa. Tudo vem com pedaços de que você não gosta. Você pode ser um juiz da Suprema Corte, mesmo assim haverá pedaços do seu trabalho de que você não vai gostar. Pode ser um professor universitário, mesmo assim terá de comparecer a reuniões docentes. Todo trabalho vem com pedaços de que não gostamos. E precisamos dizer, faz parte. Faz parte. Faz parte de tudo. O conselho de Bezos se aplica a tanta coisa além das nossas carreiras. Uma regra simples e óbvia, mas fácil de ignorar, é que tudo que vale a pena buscar vem com certo sofrimento. De que outra forma poderia ser? Tudo tem um preço. E esse preço costuma ser proporcional às potenciais recompensas, mas raramente é uma etiqueta de preço. E esse preço não é pago em dinheiro. A maioria das coisas que vale a pena buscar cobram um tributo na forma de estresse, de incertezas, exigindo lidar com pessoas excêntricas, burocracia, incentivos conflitantes dos outros, aborrecimentos, bobagens, longas horas e dúvida constante. Esse é o custo operacional de progredir na vida. Muitas vezes é um preço que vale a pena pagar, mas você precisa entender que o preço tem de ser pago. Há poucos cupons e as vendas são raras. Algo que subestimamos facilmente na vida é que há um certo nível de ineficiência que é não só inevitável, como também ideal. Steven Pressfield já era escritor, havia 30 anos, quando publicou The Legend of Bagger Vance. Sua carreira até então fora desanimadora. A certa altura, morou em uma pensão para pacientes psiquiátricos porque o aluguel era baixo. Pressfield descreveu as pessoas na pensão como as mais engraçadas e interessantes que já conheceu e afirmou ter logo percebido que elas nada tinham de doidas. Eram antes inteligentíssimas, enxergavam além das bobagens humanas e, por isso,
não conseguiam funcionar em sociedade. Elas não conseguiam permanecer em seus empregos porque não eram capazes de aturar toda a conversa mole, disse. O resto do mundo as via como párias e desajustadas. Mas, na verdade, disse Presto, elas eram geniais. Isso me lembra algo em que sempre acreditei. Se você percebe que a ineficiência está por toda parte, a pergunta não é como posso evitá-la completamente, mas até que ponto sou capaz de suportar as baboseiras das pessoas e ainda assim funcionar em um mundo caótico e imperfeito? Se a sua tolerância é zero, se você é alérgico a diferenças de opinião, incentivos pessoais, emoções, ineficiências, falhas de comunicação e assim por diante, suas chances de ser bem-sucedido em qualquer coisa que exija outras pessoas ao redor é perto de zero. É impossível funcionar no mundo, como disse Preston. O outro extremo do espectro, aceitar completamente todas as bobagens e aborrecimentos, é igualmente ruim. O mundo vai devorá-lo vivo. O que deixamos facilmente de perceber é que há coisas ruins que se tornam problemas maiores quando tentamos eliminá-las. Acho que as pessoas mais bem-sucedidas reconhecem quando uma certa quantidade de aceitação supera a pureza. Frutos são um bom exemplo. A lojinha da esquina poderia eliminar os furtos, revistando todo o cliente ao sair. Mas daí ninguém faria compras no lugar. Assim, o nível ideal nunca é zero. Tolerar o furto até certo ponto é um custo inevitável do progresso. A ineficiência, em todas as suas formas, é similar. Uma habilidade única, subestimada, é identificar a quantidade ideal de aborrecimentos e bobagens que somos capazes de aturar para progredir sem abrir mão da convivência. Franklin Roosevelt, o homem mais poderoso do mundo, cuja paralisia muitas vezes fazia precisar de ajuda para ir ao banheiro, disse: se você não pode usar as pernas e lhe trazem leite quando você queria suco de laranja, aprenda a dizer tudo bem e beba o leite. Cada área e cada carreira são diferentes, mas há um valor universal em aceitar aborrecimentos quando a realidade o exige. Volatilidade. Pessoas passando por um dia ruim, intrigas de escritório, personalidades difíceis, burocracia. Nada disso é agradável, mas tudo precisa ser aturado até certo ponto se queremos realizar alguma coisa. Muitos gestores mostram pouca tolerância para bobagens. Consideram isso nobre. Exijo excelência, afirmo. Mas isso não é nada realista. A imensa maioria deles jamais irá prosperar na carreira. O combustível da composição é a resiliência. Tolerar os momentos de insanidade não é um defeito, é aceitar um nível ideal de aborrecimento. O mesmo vale para os negócios. Meu amigo Grant diz que dirigir uma empresa é como mastigar vidro levando socos na cara. Muitas vezes nada funciona, as emoções ficam à flor da pele, a confusão reina. Ele também compara a gestão empresarial a uma batalha diária. Você acorda toda manhã, pega sua espada, luta contra os desafios e reza para chegar vivo em casa. Mas lidar com esse aborrecimento é o único motivo que faz tudo valer a pena. Sem sofrimento não há lucro, ele costuma dizer. Há um nível ideal de aborrecimento que precisa ser aceito, até mesmo abraçado. Outro lado positivo. Quando aceitamos a ineficiência em determinado grau, paramos de negar sua existência e adquirimos uma visão mais clara de como o mundo funciona. Certa vez, estive em um voo com o CEO de uma empresa. Ele fez questão de deixar sua posição clara para todo mundo, que ficou fora de si porque tivemos de mudar de um portão de embarque 2 vezes. Pensei, como esse homem conseguiu subir na vida sem ser capaz de lidar com esses contratempos insignificantes fora do nosso controle? A resposta mais provável é que ele vive em negação quanto ao que considera estar sob seu controle e exige uma precisão irrealista de seus subordinados, que compensam isso escondendo dele as notícias desagradáveis. Um princípio básico para um monte de coisas é identificar o preço e estar disposto a pagá-lo. O preço de muitas coisas é aturar uma quantidade ideal de aborrecimentos.
a seguir uma verdade dolorosa. A única coisa mais difícil do que obter uma vantagem competitiva é mantê-la. E assim finalizamos mais uma história desse livro muito bom. Eu estou gostando muito de vocês. Então, obrigada por estarem aqui e até a nossa próxima história.